Você é popular, mas não quer ficar muito confortável com isso. Foi o que aconteceu com muitas celebridades. Lembra-se do rei Joffrey Baratheon de Game of Thrones? O papel foi desempenhado por Jack Gleeson. Mas onde ele está agora? Bem, ele escolheu deixar o mundo do entretenimento para prosseguir seus estudos e viver uma vida mais comum. Ele não é o único. Muitas figuras populares de todo o mundo abriram mão da fama para trabalhar em empregos comuns. Apresentamos 17 deles. Frankie Muniz, Freaking Muniz. Frankie Muniz, muitas vezes humoristicamente referido como Frankie Muniz, Freaking Muniz, alcançou a fama como jovem estrela na popular série de televisão, Malcolm in the Middle. Durante 5 anos, o show o colocou em destaque. E nesse período, ele também estrelou vários filmes de sucesso voltados para a família, como Agente Cody Banks e O Grande Mentiroso. Embora sua trajetória de carreira parecesse destinada a um sucesso ainda maior, Muniz fez uma escolha surpreendente ao se afastar de Hollywood. Seu amor pela velocidade e adrenalina o levou a seguir a carreira de piloto profissional, assinando um contrato de 2 anos com a Jensen Motorsports. Essa mudança esteve longe de ser uma moda passageira. Ele se dedicou totalmente às exigências do automobilismo, citando-o como uma verdadeira paixão em vez de um mero hobby. Muniz declarou que não tem intenção de voltar a atuar, pelo menos no futuro próximo, porque prefere o ambiente emocionante das corridas competitivas. Para os fãs que o lembram melhor como o arteiro Malcolm ou o engenhoso Cody Banks, pode ser surpreendente vê-lo atrás do volante em vez de na frente da câmera. No entanto, sua transição destaca a importância de seguir a verdadeira paixão, mesmo que isso signifique deixar o brilho de Hollywood para trás. Jack Gleeson. Jack Gleeson ganhou imensa notoriedade por sua interpretação do rei Joffrey Baratheon em Game of Thrones da HBO. Este personagem notório, marcado pela crueldade e arrogância, foi amplamente considerado um dos vilões mais desprezados da televisão. Apesar da atuação assustadoramente convincente de Gleeson, que lhe rendeu elogios da crítica e um público fiel, ele decidiu sair dos holofotes assim que seu personagem foi retirado da série. Em vez de aproveitar as inúmeras oportunidades que poderiam ter surgido de um papel tão destacado, Gleeson escolheu seguir com a educação superior no Trinity College, em Dublin, concentrando seus estudos em teologia e filosofia. Muitos se perguntaram por que um ator tão promissor se afastaria de papéis lucrativos em Hollywood. Mas Gleeson enfatizou que nunca desejou o status de celebridade. Em vez disso, ele queria a estimulação intelectual que vem da exploração acadêmica, um contraste marcante com as demandas muitas vezes superficiais da indústria do cinema e da televisão. Seus pais, que sempre apoiaram seus esforços, têm esperança de que, uma vez que Gleeson termine seu diploma, ele possa reconsiderar a atuação. No entanto, ele permanece firme em seu compromisso com a academia e o crescimento pessoal. Para ele, mergulhar na vida acadêmica e explorar as questões mais profundas da existência humana oferece uma realização que a fama e os tapetes vermelhos nunca poderiam igualar. Ele é um exemplo de priorizar a paixão pessoal em vez da adoração pública. Freddie Prinze Jr. Freddie Prinze Jr. ganhou popularidade no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, tornando-se um galã para uma geração de adolescentes que cresceram assistindo a filmes como Ela é Demais, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e Louco por Você. Seu carisma e aparência jovial o tornaram uma figura familiar nas capas de revistas e os estúdios de Hollywood prontamente o escalaram para papéis principais. No entanto, após conhecer e eventualmente se casar com a colega atriz Sarah Michelle Gellar, Prinze Jr. começou a reavaliar suas prioridades. Equilibrar as demandas de uma carreira de ator próspera com a vida familiar o levou a buscar um caminho que oferecesse mais estabilidade e realização pessoal. Ao se afastar da atuação, Prinze Jr. aventurou-se nos bastidores, trabalhando como diretor e produtor para a WWE, uma decisão que surpreendeu muitos fãs acostumados a vê-lo na tela. Ele apreciava o controle criativo e a relativa anonimidade do trabalho de produção, afirmando que isso lhe permitia mergulhar na narrativa sem as pressões da fama. Em 2016, ele acrescentou outra camada à sua identidade pós-Hollywood ao publicar seu primeiro livro de receitas, Back to the Kitchen. Baseando-se em receitas de família e seu amor pela culinária, ele encontrou uma maneira de se conectar com as pessoas de uma forma totalmente diferente, provando que deixar o holofote não precisa diminuir a criatividade ou o sucesso. Danny Lloyd. A experiência de Danny Lloyd na indústria do entretenimento foi breve, mas inesquecível. Com apenas 5 anos de idade, ele foi escalado para o icônico filme de terror de Stanley Kubrick, O Iluminado, contracenando com o lendário Jack Nicholson. Durante as filmagens, no entanto, Lloyd foi protegido da verdadeira natureza do filme. Kubrick tomou medidas conhecidas para garantir que o jovem ator não tivesse noção de sua
elementos de terror, dizendo-lhe, em vez disso, que o projeto se concentrava em uma família vivendo em um grande hotel. Como resultado, Lloyd não tinha razão para se assustar com as cenas assustadoras que mais tarde definiriam o filme. Apesar do sucesso de O Iluminado, os pais de Lloyd e a equipe de produção do filme procuraram protegê-lo das pressões do estrelato infantil. Ele essencialmente se aposentou de Hollywood após aquele único papel marcante, que se tornaria uma das performances infantis mais icônicas na história do gênero. Enquanto os fãs do filme poderiam ter esperado que ele continuasse atuando, Lloyd optou por uma vida de dedicação acadêmica tranquila. Ele acabou se tornando professor de biologia em Kentucky, trocando os sets de Hollywood por salas de aula e pesquisa. Em entrevistas, Lloyd expressou satisfação com sua decisão, enfatizando que trabalhar como educador está mais alinhado com suas paixões. Ele permanece uma figura cult para os aficionados por terror, mas está longe dos holofotes de Hollywood. Nick Blonsky. A jornada de Nick Blonsky para o estrelato começou com sua aclamada interpretação de Tracy Turnblad na adaptação cinematográfica musical de Hairspray em 2007. Aos 29 anos, ela surgiu na cena com notáveis habilidades de canto e dança, recebendo críticas positivas de críticos e do público. De repente, o nome de Blonsky estava na boca de todos, e muitos especularam que ela se tornaria a próxima grande estrela do cinema musical. Após seu destaque inicial, no entanto, Blonsky enfrentou as duras realidades do processo de seleção de Hollywood, lutando para encontrar papéis que mostrassem seus talentos únicos. Apesar de seu talento inegável, ela se viu incapaz de garantir oportunidades de atuação constantes, um resultado que pode ser atribuído à categorização restrita que às vezes ocorre na indústria. Em vez de desistir completamente, Blonsky demonstrou resiliência ao assumir trabalhos comuns, incluindo trabalhar em um salão de cabeleireiro e em uma loja de sapatos. Tais movimentos levantaram sobrancelhas entre os fãs, mas Blonsky enfatizou a importância de ganhar a vida fora dos holofotes enquanto fazia testes para novos papéis. Ela tem permanecido otimista sobre voltar à tela, apontando que continua a treinar e aprimorar seu ofício. Além disso, ela mantém uma relação próxima com o ex-colega de elenco, John Travolta, que expressou apoio e incentivo. Sua história ressoa com atores aspirantes, destacando a natureza imprevisível da fama e a determinação necessária para alcançar o sucesso a longo prazo em Hollywood. Peter Ostrom. O caminho de Peter Ostrom tomou um rumo extraordinário após ele interpretar Charlie Bucket no clássico de 1971, Willy Wonka em A Fábrica de Chocolate. Com apenas 12 anos de idade, Ostrom foi jogado em um mundo fantástico de rios de chocolate, Oompa-Loompas, e um enigmático fabricante de doces interpretado por Gene Wilder. O filme se tornou uma peça preciosa da história cinematográfica, e a interpretação gentil e de olhos arregalados de Ostrom como Charlie conquistou os corações de crianças e adultos. Dado que o filme foi um sucesso global, poderia-se esperar que Ostrom continuasse a atuar, potencialmente garantindo um lugar entre os astros infantis celebrados da época. Surpreendentemente, ele optou por não assinar um contrato para 3 filmes que o estúdio lhe ofereceu, citando o desejo de uma adolescência mais convencional. Além disso, seu tempo no set de Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate despertou um interesse pelo mundo animal, especialmente por cavalos. Ele usou parte de seus ganhos com o filme para comprar um cavalo, movimento que consolidou sua paixão por medicina veterinária. Com o tempo, Ostrom saiu completamente de Hollywood, dedicando-se a estudos rigorosos e eventualmente tornando-se um veterinário atuante no norte do estado de Nova York. Longe de se arrepender de sua aposentadoria precoce da atuação, Ostrom fala frequentemente sobre como o curso de sua vida lhe permitiu encontrar verdadeira satisfação e propósito. Até hoje, ele valoriza a experiência memorável de interpretar Charlie, mas sente-se igualmente orgulhoso da carreira gratificante que construiu longe das câmeras. Tony Danza. O nome de Tony Danza é quase sinônimo de séries clássicas americanas, tendo atuado em tanto Táxi quanto Quem é o Chefe, durante boa parte dos anos 1980 e início dos anos 1990. Seu comportamento afável e o senso de humor fizeram dele um favorito nas casas, e por muitos anos parecia que Danza era uma presença permanente na televisão. Nos bastidores, no entanto, ele cultivou um interesse pela educação e aspirava a causar um impacto mais direto na vida das pessoas fora da indústria do entretenimento. No ano letivo de 2009 a 2010, Danza deu um passo ousado. Ele se tornou professor de inglês da 10ª série na Northeast High School, na Filadélfia. Esta transição foi documentada no reality show Teach Tony Danza no A&E, oferecendo uma visão única dos desafios de entrar em uma sala de aula com pouca experiência anterior em ensino. Apesar de seu status de celebridade, Danza se viu enfrentando os mesmos desafios que todo professor de primeiro ano encontra: desenvolver planos de aula, gerenciar a disciplina e trabalhar para engajar os alunos.
estudantes de diversas origens. Embora ele eventualmente tenha deixado o ensino em tempo integral após aquele ano, Danza continuou a manter uma conexão com seus alunos e a comunidade escolar. Hoje, ele retorna anualmente para apoiar o show de talentos da escola, demonstrando seu contínuo compromisso com a juventude e a educação. Embora ele não esteja ativo no campo da atuação na mesma medida que antes, a experiência de Danza destaca a ideia de que trabalho significativo e crescimento pessoal podem ser encontrados bem além dos holofotes de Hollywood. Amanda Bynes. Amanda Bynes, uma vez considerada um ícone adolescente por excelência, chamou a atenção do público pela primeira vez por seu trabalho em All That, da Nickelodeon, antes de estrelar seu próprio programa de sketches, The Amanda Show. À medida que fez a transição para o cinema, títulos como Ela e os Caras, Ela é o Cara, e A Mentira mostraram seu timing cômico e talento para performances cativantes. No entanto, em 2010, ela fez um anúncio surpreendente no Twitter, declarando que estava se aposentando da atuação aos jovens 24 anos. Para muitos fãs, essa decisão pareceu abrupta, especialmente porque ela estava no auge do sucesso no gênero de comédia adolescente. Pouco depois de se afastar de Hollywood, Bynes enfrentou uma série de dificuldades públicas, incluindo problemas legais e colapsos altamente divulgados. Esses incidentes levantaram preocupações sobre sua saúde mental, destacando o lado obscuro da fama infantil e adolescente. Com o tempo, Bynes procurou ajuda profissional e começou a reconstruir sua vida longe dos holofotes das câmeras dos paparazzi. Um de seus passos notáveis envolveu se matricular no Instituto de Moda e Merchandising, onde estudou para desenvolver sua própria linha de roupas. Enfatizando um forte desejo de expressar sua criatividade, Bynes encontrou no design de moda uma saída mais saudável e estável do que o mundo caótico de Hollywood. Desde então, ela falou sobre a possibilidade de voltar a atuar, mas afirma que seu bem-estar vem em primeiro lugar. Com um foco renovado e uma presença pública mais discreta, Bynes simboliza tanto as complexidades do estrelato infantil quanto a resiliência necessária para criar uma nova identidade. Charlie Corsimon. Charlie Korsmo, às vezes escrito ou referido como Charlie Corsimon em certos erros na internet, oferece um exemplo convincente de um ator mirim que escolheu a inteligência em vez da fama contínua. Como jovem ator, ele cativou o público ao lado de Robin Williams no filme de 1991 de Steven Spielberg, Hook, interpretando o papel de Jack, o filho do Peter Pan adulto. Ele também teve uma aparição notável na comédia adolescente Can't Hardly Wait, solidificando ainda mais seu status como um jovem talento promissor. No entanto, em vez de continuar no mundo das audições, tapetes vermelhos e cronogramas de produção, Korsmo fez uma mudança radical. Ele se matriculou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, para estudar física, demonstrando um forte interesse nas exigências rigorosas da bolsa científica. Após concluir com sucesso seu diploma, Korsmo ponderou a ideia de reingressar na indústria do entretenimento, mas descobriu que seus interesses estavam em outro lugar. Ele acabou fazendo outra mudança, desta vez seguindo uma carreira no direito. Armado com uma formação tanto científica quanto jurídica, Korsmo construiu uma identidade profissional única que contrasta fortemente com o caminho típico de uma ex-estrela de Hollywood. Hoje, Korsmo é professor de direito, transmitindo o conhecimento que adquiriu para uma nova geração de alunos. Em entrevistas, ele comentou que, embora olhe para trás com carinho para o seu tempo como ator mirim, não se arrepende de sua decisão de se dedicar a atividades mais acadêmicas. Sua história ressoa com qualquer pessoa que enfrenta a tensão entre o sucesso precoce e a realização intelectual ou pessoal mais profunda. Ao se afastar de Hollywood, Korsmo abraçou um caminho que se alinha mais de perto com suas ambições em evolução, mostrando que a fama não precisa ser uma vocação vitalícia. Taran Nella Smith. Taran Noah Smith, muitas vezes incorretamente chamado de Taran Nella Smith, encontrou fama cedo na vida como o mais jovem dos três irmãos Taylor na extremamente popular sitcom Home Improvement. Estrelando Tim Allen como um desajeitado, mas bem-intencionado faz-tudo, o show ofereceu a Smith uma fonte constante de renda e uma boa dose de reconhecimento público ao longo de sua exibição de 1991 a 1999. No entanto, assim que a temporada final terminou, Smith descobriu algumas informações perturbadoras. Seus pais supostamente abusaram dos ganhos que ele acumulou durante a infância, comprando uma mansão e tomando outras decisões financeiras questionáveis. Sentindo-se traído e ansioso para controlar sua vida, Smith processou seus pais pela administração do fundo fiduciário. A batalha legal trouxe à tona os possíveis perigos de ser uma estrela infantil, onde jovens atores podem ter supervisão ou compreensão limitada de suas finanças. Desiludido por essas revelações e talvez pela própria natureza de Hollywood, Smith decidiu se afastar da atuação. Em vez de se lançar em outro projeto de sitcom ou filme,
Ele e a então esposa dele se aventuraram na indústria alimentícia, iniciando uma fazenda de laticínios veganos e um serviço de catering. Na época, o veganismo era menos convencional do que é hoje, tornando o negócio de Smith uma iniciativa relativamente visionária. Ao longo dos anos, ele falou sobre sua preferência por uma vida mais tranquila e estável, contrastando com a existência muitas vezes imprevisível e estressante de um ator de Hollywood. Embora alguns fãs continuem a associá-lo com sua persona de estrela infantil, a história de Smith destaca a importância da autonomia pessoal e da busca por uma vida que esteja alinhada com os próprios valores e aspirações, um caminho que parece ter encontrado na agricultura sustentável e no empreendedorismo. Jeff Cohen. Jeff Cohen, às vezes chamado apenas de Jeff, gravou seu nome na história de Hollywood como o adorável e cômico Chunk, no clássico de 1985, Os Goonies. Memorável por sua dança Truffle Shuffle e personalidade afável, Cohen entregou uma performance cativante que se tornaria um ponto de referência nostálgico para gerações de cinéfilos. Apesar da popularidade duradoura de The Goonies, que continua atraindo fãs até hoje, o próprio Cohen tomou a decisão corajosa de não seguir uma longa carreira de ator. Pouco depois de Os Goonies, Cohen se deparou com a realidade imprevisível que muitas vezes acompanha o estrelato infantil. Os papéis podem escassear, ou um ator pode ser rotulado com base em uma performance icônica. Em vez de continuar perseguindo audições e papéis, Cohen optou por focar em sua educação, indo, por fim, para a faculdade de Direito. Para muitos, essa mudança pode parecer um afastamento radical do brilho e glamour de Hollywood. No entanto, Cohen frequentemente discutiu como sua experiência no mundo do entretenimento lhe incutiu uma forte ética de trabalho e uma apreciação por negociações justas. Ele acredita seu tempo em torno de contratos e do lado comercial da indústria do entretenimento por despertar seu interesse pelo direito. Hoje, Jeff Cohen é um advogado atuante e sócio fundador da Cohen & Gardner, LLP, em Los Angeles. Sua experiência jurídica, especialmente no âmbito do direito do entretenimento, permite-lhe continuar tangencialmente ligado à indústria que primeiro o trouxe à fama. Agora, ele atua nos bastidores, garantindo que contratos e acordos sejam conduzidos com profissionalismo e cuidado. Para Cohen, a jornada de ator infantil a advogado respeitado reflete sua evolução pessoal e destaca a versatilidade que ex-estrelas infantis podem exibir quando escolhem seguir novas paixões fora dos holofotes. Hayden Christensen Pitt. Hayden Christensen, às vezes humoristicamente chamado de Hayden Christensen Pitt, alcançou fama internacional no início dos anos 2000 ao ser escalado como Anakin Skywalker, o futuro Darth Vader em Star Wars. Episódio 2, Ataque dos Clones, e mais tarde, Star Wars. Episódio 3, A Vingança dos Sith. Com apenas 19 anos de idade quando assumiu o icônico papel, Christensen se encontrou no centro de um legado cinematográfico épico. Embora sua atuação tenha recebido críticas mistas, a magnitude da franquia o catapultou para o destaque global quase da noite para o dia. No entanto, Christensen eventualmente decidiu fazer uma pausa em Hollywood, uma decisão que levantou sobrancelhas entre fãs e críticos. Ele explicou que se sentia um pouco despreparado para a rápida ascensão à fama, acreditando que não havia realmente merecido os elogios concedidos a ele. Em um esforço para se recalibrar e buscar um estilo de vida mais equilibrado, ele voltou para sua terra natal, o Canadá, e comprou uma fazenda, mergulhando no trabalho diário de gestão de terras e agricultura. Este novo capítulo proporcionou-lhe uma forma de vida mais simples e autêntica, longe dos paparazzi e das turnês de imprensa que caracterizaram sua era Star Wars. Ao longo dos anos, Christensen sugeriu que pode eventualmente voltar à arena de Hollywood, insinuando que ainda nutre uma paixão pela atuação. De fato, ele assumiu alguns projetos, alguns ligados ao universo de Star Wars, e ocasionalmente ressurge para entrevistas e aparições especiais. Mas, na maior parte, ele tem permanecido dedicado à sua fazenda e ao seu bem-estar pessoal. Para os fãs, sua escolha exemplifica um raro caso de uma grande estrela que decide intencionalmente se afastar de uma carreira lucrativa para buscar uma vida mais tranquila. Em um mundo que muitas vezes equaciona fama com sucesso, a história de Christensen destaca o valor da realização pessoal e de uma vida autêntica. Jonathan Taylor Thomas. Jonathan Taylor Thomas, popularmente conhecido como JT, foi uma presença constante no entretenimento familiar dos anos 1990, conquistando corações como Randy Taylor na sitcom Home Improvement. Ele também deu voz ao jovem Simba no clássico animado da Disney O Rei Leão, solidificando ainda mais seu status como um amado astro infantil. Por um tempo, parecia que JDT estava prestes a se tornar um
Uma presença constante em Hollywood até a idade adulta. Ele tinha aquela rara combinação de charme, talento de atuação e uma imagem impecável que o tornava querido pelo público em geral. No entanto, à medida que a década de 1990 avançava, Thomas começou a se afastar dos holofotes. Em um movimento audacioso para alguém no auge da fama adolescente, ele decidiu focar em sua educação, afirmando que queria experimentar uma vida normal fora dos limites de Hollywood. Ele se matriculou em instituições acadêmicas de alto nível, incluindo a Universidade de Harvard, a Universidade de Columbia e a Universidade de St. Andrews, na Escócia, demonstrando um profundo compromisso com a exploração acadêmica. Durante aqueles anos, ele evitou em grande parte papéis de destaque na atuação, para surpresa dos fãs que estavam acostumados a vê-lo na tela. Enquanto Jonathan Taylor Thomas ocasionalmente apareceu em participações especiais, reunindo-se com Tim Allen em sua sitcom Last Man Standing, essas incursões têm sido a exceção e não a regra. Ele indicou em entrevistas que valoriza sua privacidade e aprecia o tempo dedicado a ampliar seus horizontes além da atuação. Sua decisão de se afastar de uma carreira florescente no entretenimento em prol do crescimento pessoal e da curiosidade intelectual continua a fascinar aqueles que acompanharam seu trabalho inicial. Hoje, embora não tenha exatamente um trabalho tradicional das 9 às 5, JTT exemplifica a ideia de que celebridades podem criar vidas comuns, focando no desenvolvimento pessoal, privacidade e introspecção, sem o brilho constante dos holofotes da mídia. Rick Moranis. Rick Moranis criou um nicho cômico único para si mesmo ao longo dos anos 1980 e início dos anos 1990, aparecendo em uma série de filmes adorados que se tornaram cult clássicos. O público o lembra como Louis Tully em Ghostbusters, o vizinho desajeitado que eventualmente é possuído por uma entidade demoníaca, e como o adoravelmente nerd Seymour Krelborn em Little Shop of Horrors. Moranis consolidou ainda mais suas credenciais cômicas com a franquia familiar Querida, Encolhi as Crianças, onde interpretou o inventor Wayne Szalinski. Apesar de sua imensa popularidade e sucesso, Moranis decidiu se afastar da atuação na frente das câmeras no final da década de 1990, deixando muitos a se perguntar por que ele viraria as costas para Hollywood no auge de sua carreira. A resposta está em uma tragédia pessoal. Moranis perdeu sua esposa, Anne Belsky, para o câncer em 1991. Após o falecimento dela, ele se tornou o único responsável pelos seus 2 filhos pequenos. Equilibrar a paternidade solteira com uma carreira em Hollywood provou ser desafiador. Moranis percebeu que as exigências incessantes dos horários de filmagem, turnês de imprensa e obrigações de celebridade poderiam interferir em sua capacidade de ser o pai atencioso que desejava ser. Assim, ele tomou a decisão consciente de se aposentar dos papéis na tela e focar em criar seus filhos em tempo integral. Ao longo dos anos, Moranis ocasionalmente emprestou sua voz a projetos de animação, mais notavelmente como Ruth em Irmão Urso da Disney, mas permaneceu resolutamente fora dos holofotes. Para os fãs que cresceram com suas palhaçadas cômicas, seu afastamento da fama exemplifica um compromisso profundo com a família. Nos anos mais recentes, rumores de um retorno têm circulado, especialmente com reboots e continuações de filmes nos quais ele estrelou. Embora Moranis tenha realmente insinuado alguns retornos potenciais, incluindo participações especiais, sua prioridade continua sendo a vida familiar, a autonomia criativa e uma existência discreta que reforça sua crença em manter compromissos pessoais à frente das pressões de Hollywood. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin tornou-se um nome familiar em 1990 com seu papel como Kevin McAllister no amado clássico de Natal, Esqueceram de Mim. Quase da noite para o dia, ele passou de um ator mirim relativamente desconhecido para uma das maiores estrelas do mundo. Culkin seguiu com sucessos de bilheteria, como Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, Meu Primeiro Amor e Riquinho, tornando-se uma figura constante da cultura pop do início dos anos 1990. Parecia que Hollywood havia descoberto seu filho dourado. No entanto, com essa fama veio um intenso escrutínio público e uma enxurrada de ofertas que poderiam sobrecarregar qualquer jovem estrela. Eventualmente, Culkin fez uma pausa significativa na atuação, afastando-se do turbilhão incessante de atenção da mídia. Durante este hiato, ele enfrentou lutas pessoais, incluindo disputas judiciais contenciosas com seus pais sobre sua riqueza e acusações de má gestão, ecoando as dificuldades que muitos astros mirins enfrentam. Culkin decidiu se concentrar em viver a vida fora dos holofotes, buscando um sentido de normalidade que fora ilusório durante sua adolescência. Embora Culkin nunca tenha desaparecido completamente, ele apareceu esporadicamente em filmes independentes e aventurou-se no teatro. Suas escolhas de estilo de vida refletiam um desejo de verdadeira privacidade. Ele se envolveu em várias atividades criativas, como formar uma banda de rock cômico, a Pizza Underground, e criar um site satírico de cultura pop e
podcast chamado Bunny Ears. Esses empreendimentos eram marcadamente diferentes dos blockbusters convencionais que lançaram sua carreira, mostrando um lado brincalhão e irreverente de sua personalidade que os fãs de Hollywood raramente tinham testemunhado. Em entrevistas, Culkin abordou francamente as pressões do estrelato infantil, enfatizando que seu retiro autoimposto não era apenas para preservar sua saúde mental, mas também para descobrir sua própria identidade como adulto. Ele mantém uma base fiel de fãs que aprecia seu trabalho e respeita suas decisões. Embora ocasionalmente ele volte a atuar ou faça aparições na mídia, está claro que Culkin valoriza manter um estilo de vida que, se não for totalmente comum, pelo menos é firmemente nos seus próprios termos. Dylan Sprouse. Dylan Sprouse, mais conhecido ao lado de seu irmão gêmeo, Cole, por seu sucesso no Disney Channel, The Sweet Life of Zack and Cody, passou boa parte de sua adolescência em frente às câmeras. O show, que retratava as aventuras cômicas de irmãos gêmeos vivendo em um hotel de luxo, tornou-se uma das séries principais do Disney Channel em meados e no final dos anos 2000, transformando tanto Dylan quanto Cole em sensações adolescentes. À medida que os gêmeos Sprouse cresciam, eles enfrentaram um dilema comum a muitas estrelas infantis: continuar trabalhando em Hollywood ou mudar para um caminho mais convencional. Enquanto Cole Sprouse eventualmente retornou à atuação, conseguindo um papel importante na série de sucesso Riverdale, Dylan seguiu um caminho mais não convencional. Após a conclusão do programa da Disney e seus derivados, ele decidiu focar em sua educação, frequentando a Gallatin School of Individualized Study, da Universidade de Nova York. Lá, ele explorou interesses além da atuação, dizendo a entrevistadores que queria crescer intelectualmente e descobrir quem ele era além da fama infantil. Essa introspecção o guiou em direção a vários empreendimentos empresariais. Um de seus projetos mais notáveis foi abrir uma hidromelaria e bar em Nova York, All Wise Meadery, demonstrando uma profunda fascinação por fabricação de bebidas e um talento para negócios. Embora essa empreitada possa não se encaixar no modelo de um típico expediente das 9 às 5, ela contrasta fortemente com o caminho de carreira de um regular de Hollywood. Ele também esteve envolvido em outras iniciativas criativas, incluindo o desenvolvimento de videogames e a produção de projetos de filmes independentes em uma escala menor. Para muitos fãs, a decisão de Dylan de se distanciar da indústria de entretenimento tradicional revelou um compromisso com a individualidade e a curiosidade intelectual. Ele afirmou que, embora goste de atuar, deseja que seus empreendimentos sejam significativos e livres das pressões que acompanharam sua fama na infância. Com retornos ocasionais à tela, particularmente em projetos independentes ou de nicho, Dylan Sprouse mostra que deixar uma carreira de ator de alto perfil não significa necessariamente abandonar a criatividade. Em vez disso, pode servir como um trampolim para novas paixões e uma vida mais autodeterminada, fora da típica máquina de criação de estrelas de Hollywood. Shirley Temple. Shirley Temple destaca-se como uma das mais notáveis estrelas infantis da história de Hollywood. Nascida em 1928, ela ascendeu à fama aos 3 anos de idade, exibindo suas notáveis habilidades de canto, dança e atuação em uma série de sucessos cinematográficos dos anos 1930, como Bright Eyes e Curly Top. Durante o auge da Grande Depressão, seu charme na tela proporcionou um sentimento muito necessário de esperança e otimismo para o público, tornando-a um fenômeno cultural cujo apelo nas bilheterias rivalizava com o de muitos superastros adultos da época. Aos 10 anos, Shirley Temple já era um dos rostos mais reconhecidos dos Estados Unidos. À medida que ela envelhecia, no entanto, os papéis cinematográficos que antes se adequavam à sua exuberância juvenil começaram a escassear, refletindo uma tendência mais ampla da indústria de rotular atores mirins. Em vez de lutar para fazer uma transição difícil para papéis de adolescentes e adultos, Temple se aposentou da atuação em 1950, aos 22 anos, optando por se afastar do sistema de estúdios que havia sido seu mundo desde a infância. Ainda assim, isso marcou apenas o início de seu segundo ato, um talvez mais impactante do que o primeiro. Temple mudou seu foco para o serviço público. Ela assumiu papéis no Partido Republicano e, em 1969, foi nomeada pelo presidente Richard Nixon como membro da delegação dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Demonstrando um claro talento para a diplomacia, ela eventualmente serviu como embaixadora dos Estados Unidos no Ghana, de 1974 a 1976, e posteriormente na Tchecoslováquia, de 1989 a 1992. Nessas funções, ela provou ser uma enviada capaz e dedicada, bem distante da inocência das suas performances infantis no cinema. Sua história de vida é um testemunho da ideia de que a fama na juventude pode ser a plataforma de lançamento para um chamado totalmente diferente na vida adulta. Embora ela tenha permanecido um ícone amado por gerações que se lembravam de sua presença vibrante nas telas, Shirley Temple Black, seu nome de casada,
Mostrou que é realmente possível deixar para trás uma brilhante carreira em Hollywood para seguir um trabalho de serviço público mais comum, mas profundamente significativo. Seu legado perdura tanto como uma lenda do cinema, quanto como uma diplomata, cuja influência se estendeu muito além das telas.